Oi, gente, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Bem, eu tô sumida acho que tem uns 2 meses, né? Eu sei que no início, assim, não é legal a gente parar de aparecer, parar de gravar. Mas eu não tava conseguindo, gente, gravar. Na verdade, tá muito difícil, sabe? Eu tô tentando me organizar, organizar minha vida, organizar a rotina e minha cabeça, porque depois que a Rebeca nasceu, falando nisso, ela tá aqui, ó, mamando. Depois que a Rebeca nasceu, tá tudo uma bagunça, tá tudo fora do lugar, tudo fora do eixo, então eu tô tentando me organizar. E sempre que um bebê nasce, é sempre assim, né? A gente bagunça um pouco, ainda mais quando a gente tem uma rotina pra seguir e aí a gente acaba não conseguindo seguir essa rotina por causa do bebê. Então, tá tudo uma bagunça por causa disso. E eu também estou sem minha lâmpada do tripé, gente. Então eu não tô conseguindo gravar direito, porque eu não tenho onde apoiar o celular. Enfim, uma bagunça, literalmente, né? Hoje eu vim trazer pra vocês um relato do meu parto, né? Então eu vou começar já. Eu só vou pedir pra vocês, gente, ficarem até o final do vídeo, curtir, se inscrever se não for inscrita, e terem um pouquinho de paciência, porque eu pretendo aparecer mais, eu pretendo gravar mais, mas eu preciso me organizar, me sentir bem, porque eu não estou me sentindo bem. Eu tô bem desanimada, pra ser sincera. Com medo, assim, de chegar ao ponto de uma depressão pós-parto, por mais que já tenha 2 meses, ainda pode ocorrer, né? Porque eu tive depressão, eu saí, assim, da depressão aos poucos, mas pra mim voltar é 2 palitos por conta de tudo que tá acontecendo. Então tem muita coisa envolvida, eu tô bem mal emocionalmente, bem cansada mentalmente, bem cansada fisicamente, então eu peço pra vocês um pouquinho de paciência e não me deixarem, não me abandonar aqui, e ficarem, né? Enfim, vamos pro vídeo, vamos pro que interessa. Enfim, pra quem não me conhece, pra quem não sabe, tá chegando agora, eu tenho 3 meninas. Eu tenho a Lorena, de 6 anos, e tenho a Marjorie, de 2 anos, e agora a Rebeca, de 2 meses. A Lorena veio de parto normal, a Marjorie foi cesárea e a Rebeca foi parto normal, porém com ocitocina, foi induzido com ocitocina no parto. Então, eu tenho o relato das outras duas e agora resolvi trazer pra vocês o da Rebeca, já que eu não consegui gravar, né? Porque o meu sonho era ter conseguido gravar, mas eu não consegui. Enfim, a Rebeca, gente, eu tava muito ansiosa pra ela nascer, nem parecia que eu já tinha 2 experiências, né, uma de parto normal e uma de cesárea. Parece que ela ia ser a primeira, porque eu tava muito ansiosa e muito cansada, eu cheguei ali no meu limite, eu não tava mais aguentando o peso da minha barriga, eu não tava mais aguentando virar na cama, porque doía. Eu ia virar na cama, eu segurava a minha barriga, porque parecia que tinha 2 dentro da barriga. Minha barriga esticou muito, muito no final da gravidez. E eu tava sentindo muita dor no baixo ventre, muita dor na virilha. Eu tava andando literalmente igual uma pata e me arrastando, porque eu não tava conseguindo andar direito. Eu não sei, mas tem alguma coisa incomodando no meu olho. Enfim. Então, com 37 semanas, mais ou menos, eu fui pro hospital. E aí eu voltei pra casa, porque eu não tava dilatando ainda. Aí com 38 semanas eu fui de novo, já tinha dilatado uns 2 centímetros, já tava com uns 2 centímetros de dilatação mais ou menos. Voltei pra casa, e eu nesse tempo, desde as 35 semanas, sentindo muita contração. E as contrações cada vez mais forte, piorava, mas não ficava regular, ela não vinha com frequência. E aí com 39 semanas e 4 dias eu fui pro hospital. Fui de tarde, né, eu fui examinada, tava ainda com uns 2 centímetros de dilatação, eu não tava com contração fortes, né, contrações ritmadas, então fiz o exame, né, do cardiotoco, fiquei lá andando até o tempo de voltar com a médica pra poder ver se eu tinha dilatado, como eu tava, e
não tava acontecendo nada. Porém, eu pedi pra médica me examinar de novo, e aí ela pegou e falou que podia ter chances da Rebeca não passar das 40 semanas, 41 semanas, porque tava tudo solto ali embaixo, tipo, a membrana tava solta, tava perto dela nascer, porque ela já tava muito pra baixo. Porém, eu ainda tava com 2 centímetros de dilatação e tava sentindo umas contrações nada regular, né? Então, ela me mandou de volta pra casa. Eu saí de lá, era umas 7 horas mais ou menos. Quando a gente chegou no terminal do centro pra poder pegar um ônibus pra vir pra casa, minha bolsa estourou. Era umas 8h30 quando minha bolsa estourou. E foi, gente, uma coisa assim que se eu tivesse... Perdão, gente. Se eu tivesse gravando, iria ser muito legal, entendeu? Porque a minha reação foi de tipo, eu não acredito nisso. Eu comecei a rir, eu não sabia se eu ria, se eu chorava, porque eu comecei a chorar e rir ao mesmo tempo. O Gabriel ficou totalmente sem entender o que estava acontecendo. Eu peguei e falei pra ele que a gente passou no shopping, né, pra mim, no banheiro. E no shopping meu tampão saiu, gente, eu esqueci desse detalhe. Eu já tava perdendo um pouquinho de tampão, só que nada com sangue. E quando a gente foi no shopping pra mim usar o banheiro, eu fui me limpar, eu vi que saiu um negócio com sangue. E aí eu tirei foto e mostrei pro Gabriel. Aí eu peguei e falei, eu não sei, pode ser o tampão. Né, eu tava toda animada. Eu falei pra ele, pode ser o tampão, como pode ser só por causa do exame de toque, né? Machucou, estourou uma veinha, alguma coisa. E aí eu comecei a sentir um corrimento bem mais grosso, bem mais quente saindo. E nisso que a gente tava saindo do shopping. E aí eu peguei e falei pro Gabriel que eu ia no banheiro do terminal pra poder ver como tava, né? Porque o banheiro do terminal eu não uso, gente. Eu não uso de jeito nenhum o banheiro do terminal. E aí eu peguei e fui ver como tava. E tava normal, não tinha, tipo, nada ali demais. E como eu tinha acabado de fazer xixi, então não podia ser xixi, né? Aí assim que eu entrei, a gente entrou na fila do ônibus pra poder vir embora, a minha bolsa estourou. E aí eu senti aquele negócio escorrendo assim pela minha perna. Parecia que eu tava fazendo xixi, um negócio quente escorrendo pela minha perna. Eu sei que eu olhei pra cara do Gabriel e comecei a rir, gente. Aí do nada eu comecei a chorar. Aí ele ficou sem entender. Eu peguei e falei pra ele, a minha bolsa acabou de estourar. Tinha gente me olhando, tipo, e agora? E aí eu peguei e puxei o Gabriel, mandei mensagem pra minha mãe. Eu só lembro a hora que minha bolsa estourou por causa disso, porque eu mandei mensagem pra minha mãe avisando que minha bolsa tinha estourado. Aí a gente saiu da fila. Eu peguei e comecei a conversar com a minha mãe. E minha mãe mandou a gente vir embora pra mim tomar um banho, me ajeitar pra gente ir pro hospital, que ela ia vir também pra poder ficar com as meninas. Aí a gente veio embora e eu assim, sem entender nada, né? Porque pra mim eu tava com medo de não ser a bolsa que estourou e ser xixi. Só que eu tava naquela indecisão muito grande. Aí quando a gente chegou em casa, eu tomei um banho, deixei bastante água cair nas costas, coloquei aquela calcinha absorvente de pós-parto e fiquei. Aí eu ouvi o coração da Rebeca em casa, fiquei até as 2 da manhã em casa, né? Eu cheguei em casa, era meia-noite, era 8, 9 horas mais ou menos. Acho que era umas 8h50, 9 horas mais ou menos quando a gente chegou em casa. E eu fui pro hospital, voltei pro hospital e já era 2 horas. E as minhas contrações, gente, depois que minha bolsa estourou, ela começou a vir com frequência, uma atrás da outra, e parou. Aí ela espaçou, ela parou de vir com frequência. Aí a gente voltou pro hospital, a médica que me examinou, que já era de noite, né, já tinha troca de plantão, que me examinou, ela não me reconheceu assim de primeira. Aí quando eu falei o nome da Rebeca, ela, ai, vocês, pois é, a gente voltou. Aí ela, tá vendo, eu falei que vocês iam acabar voltando talvez ainda hoje. E aí ela pegou e falou que ia usar o soro da ocitocina, e eu concordei, porque se eu não tivesse concordado, eu acho que eu ia ter sofrido um pouquinho mais ali. E a Rebeca também, então eu concordei com o soro da ocitocina.
Fiz o exame do cardiotoco, né, pra ouvir o coração dela e ver como tava. Fui pra sala de pré-parto. Aí da sala de pré-parto, gente, eu já não tava aguentando mais, senti o peso da Rebeca descendo sem o líquido amniótico, porque tava me dando muita gastura. A minha barriga secando, sem o líquido amniótico e a menina ali dentro, então eu comecei a ficar muito agoniada. Aí pegaram, acho que eram umas 4 horas mais ou menos, me colocaram na ocitocina. E então, gente, da ocitocina, olha, misericórdia. Se as contrações de um parto normal já dói, a ocitocina dói 10 vezes mais. Mas aí eu sei que eu pedi pra eles pararem um pouco a ocitocina, que eu queria tirar, eu não queria mais ficar com a ocitocina. Aí eles pararam, diminuíram a frequência a ocitocina tava entrando no meu corpo. E eu dilatei assim, acho que em 3 horas, assim, eu dilatei muito. Então eu fui acho que das 4 até as 5, 6 mais ou menos, eu tava na sala de pré-parto. E aí eu fui pra sala de parto com 7 centímetros de dilatação. Quando eu cheguei na sala de parto, eu tava me retorcendo tanto. E teve um médico que pegou e diminuiu os centímetros de dilatação. Ele pegou, o médico não, o enfermeiro, ele pegou, examinou. Aí ela tá com 6 centímetros de dilatação. E eu já tava me retorcendo inteira de dor, porque eu não tava mais aguentando. Aí eu sei que veio a enfermeira, o Gabriel todo o tempo do meu lado, me lembrando de respirar, né? Eu já tinha falado pra ele, antes de eu ter a Rebeca, que ele não era pra me deixar esquecer de estar respirando, sempre me lembrar de respirar fundo. E era isso que ele tá fazendo, então por isso que ele não gravou nada, ele não tirou foto nem nada, porque ele tava sempre ali do meu lado, ele não pegou o celular nesse momento. Então não conseguimos gravar por causa disso. Mas veio uma enfermeira, me colocou debaixo do chuveiro, gente, eu não tava aguentando nem ficar em pé, porque tava doendo muito minha virilha. Me colocou debaixo do chuveiro e todas as contrações que vinha, eu acordava. Aí as contrações passavam, eu parecia que eu desmaiava, gente, eu apagava. E aí eu acordava gritando porque doía, né? E assim, gente, o da Lorena eu não gritei. Mas o da Rebeca, o que eu gritei, nossa, eu acho que eu deixei metade do hospital ali com medo. Metade das grávidas com medo. Porque eu gritei demais, gente, demais. Eu me sinto até mal por isso, por ter gritado. Mas enfim. E aí me colocaram debaixo do chuveiro. Eu fiquei, acho que não foi nem 30 minutos debaixo do chuveiro direito. E eu comecei a gritar que tava queimando, que tava doendo. E aí veio a médica rapidinho, me colocou deitada. Eu concordei em deitar, né, porque eu podia ter ficado em pé ou ali debaixo do chuveiro, mas eu concordei em deitar porque eu não tava aguentando ficar em pé de jeito nenhum. Tava queimando tudo ali embaixo, eu queria só deitar. Então eu deitei. Eu também não deitei direito na cama, eu deitei bem mais pra baixo do que era pra mim deitar, né? Que era pra mim ir mais pra cima, eu fiquei bem mais embaixo. Então não deu tempo nem delas arrumar a sala, tirar o negócio da cama ali, enfim. A médica só ficou olhando. Ela ficava todo o tempo olhando, apalpando, ajudando a Rebeca a sair, né? Assim que eu deitei, ela veio, examinou, fez o exame de toque. E eu tava literalmente já pra Rebeca sair. Ela só tava olhando ali e pedindo pra mim fazer força e respirar. Fazer força e respirar nos momentos certos, que foi totalmente diferente do que fizeram com a da Lorena. Que da Lorena a médica toda hora, faz força, faz força, faz força. Essa não, essa falava, respira, quando vem a próxima contração você empurra. E era isso que eu tava fazendo. E o Gabriel também toda hora do meu lado. As enfermeiras me ajudando também a segurar a minha perna. Enfim, na hora que a Rebeca, eu senti a cabeça da Rebeca descendo, agora eu não posso mais parar de fazer força. Aí vinha uma contração atrás da outra, eu pegava, respirava e já fazia força de novo. E foi uma atrás da outra. Aí eu sei que depois disso, eu senti a cabeça da Rebeca já no círculo de fogo. E, gente, olha, eu gritei de um jeito que o Gabriel acho que ficou assustado comigo, porque começou a queimar muito. E eu gritava, tá queimando, e gritava, ai, nossa, só de lembrar, gente, não dá nem vontade de ter outro.
Enfim, assim que ela saiu, a médica pegou ela e colocou em cima do... Enfim, gente, troquei de criança. Rapidinho assim, né, pra gente encerrar o vídeo. Eu tava falando. Aí a Rebeca saiu, a médica pegou e colocou ela em cima de mim. As enfermeiras esperou o coração... a veia... As médicas esperou a veia do coração da... Coração não, do cordão umbilical parar de bater pra poder cortar. Então, quando parou de bater, né, parou de pulsar ali a veia do cordão umbilical, elas cortaram e pegaram a Rebeca pra poder limpar. Aí teve uma coisa que assim, eu não sei o que foi que aconteceu, acho que machucaram o olhinho dela, que ela demorou mais ou menos umas 24 horas pra conseguir abrir o olho, porque tava muito inchado. Pingaram colírio no olho dela e eu acho que devem ter machucado. Mas essa parte assim, acidentes acontecem, né? Eu não liguei, né, de passarem o negócio nela. E, gente, eu fiz o plano de parto e não usei. Eu não usei o plano de parto. Então foi uma coisa muito rápida. Eu fiquei das 4 horas, né, que foi um trabalho de parto ativo, até as 7 horas, né, foi a hora que ela nasceu, foi 7h58 que ela nasceu, em trabalho de parto, porque na hora que a bolsa estourou eu ainda não tinha entrado em trabalho de parto, então o trabalho de parto só conta a partir das contrações ativas, né, aí conta trabalho de parto ativo, o momento em que as contrações estão ritmadas e você tá dilatando. Fora isso, você não tá em trabalho de parto. Então eu fiquei ali das 4, que foi o momento em que colocaram a ocitocina em mim, até as 7 horas em trabalho de parto. E 7h58 ela nasceu. A Rebeca nasceu com 49 centímetros, ela nasceu maior que a Lorena e que a Marjorie. Ela nasceu com 3,10 gramas, né, quilograma. E ela nasceu um pouquinho mais gorda do que a Marjorie. A Marjorie nasceu com 2,844. Então ela nasceu um pouquinho mais gorda que a Marjorie. Porém, mais gordinha mesmo foi a Lorena. Eu não levei ponto, não tive laceração nenhuma. Eu acho que o que me ajudou mesmo foi gritar, né? E as forças que eu tava fazendo foi ter o apoio do Gabriel. E a médica não ter se intrometido, ela ter deixado eu trabalhar, eu fazer, né? Ela não ter posto a mão, ela não ter arriscado a fazer corte nenhum. Ela simplesmente só me assistiu e no momento que a Rebeca nasceu, ela pegou a Rebeca. Então, acho que isso ajudou muito, né? Colaborou muito pra mim não ter laceração igual eu tive no da Lorena. Então, foi isso, gente, assim, foi uma experiência única. Eu queria muito ter essa experiência da bolsa estourar, porque a da Lorena não estourou e o da Marjorie, por ter sido cesárea, também não estourou. Então, eu queria ter tido essa experiência da bolsa estourar. Então, foi uma experiência única, diferente. E... Ai, gente, eu, assim, tô traumatizada, assim... Mas eu acho que eu tenho um trauma maior mesmo da cesárea. Não quero cesárea nunca mais na minha vida. Não, eu morro de pavor, morro de medo de passar por uma cirurgia depois da cesárea. Antes eu já tinha, agora eu tenho mais ainda. Então tenho um pouco, não é trauma, né? É um pouco de medo aí do parto normal, porque nenhum é igual. No da Lorena eu não senti nada, no da Lorena eu não gritei, no da Lorena as contrações foram melhor, né, não doeram mais. Que cara de brava é essa, Marjorie? E no da Rebeca, eu senti muita contração, eu não conseguia ficar em pé, eu não conseguia andar. No da Lorena eu tava conversando, no da Lorena eu tava fazendo as coisas, mas no da Lorena eu não lembro de sentir ela saindo. No da Rebeca, eu lembro de ter sentido ela saindo, a sensação dela saindo, a sensação do círculo de fogo. Então foi uma coisa completamente diferente de uma pra outra. Então, gente, é isso que eu tinha pra falar. Eu vou fazer um próximo vídeo depois mostrando meu corpo pós-parto, mas por enquanto é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e tchau!